a mais um episódio do podcast Fora o Glamour, um espaço reservado para que vocês cresçam na sua advocacia. E hoje é o primeiro episódio de 2025. Assim, eu trouxe 2 convidados muito especiais que já vocês vão ter ciência de quem são. Queria mais uma vez agradecer à agência Orquestra, que apertou o play junto comigo nesse projeto. Foi a primeira agência a acreditar que isso tudo ia dar certo, que ia impulsionar a vida de tantas pessoas nas redes sociais, principalmente no YouTube. Então, Orquestra, vocês, com esse nome, né, tinha que ser maravilhoso. Orquestra. Queria agradecer também a Marcele, que foi a maquiadora que me deixa sempre plena para todos os episódios do podcast Fora o Glamour. Vem comigo, vamos apertar o play para 2025, porque ele já começou com tudo. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, que hoje eu trouxe 2 convidados extremamente especiais. Uma é a professora de Direito, Fernanda Pimentel, diretora da Faculdade de Direito UF, aqui de Niterói, e trouxe também o criminalista Jonathan Ramos. Os 2 vão falar um pouquinho da experiência profissional, da trajetória deles, do que os motiva, qual é o propósito de cada um deles e de como a educação transforma vidas. Vem comigo então, gente. Vamos lá. Fernanda Pimentel, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu sei que a sua rotina é extremamente agitada. Você acabou de sair de um processo ali seletivo para o Tribunal de Justiça como desembargadora no ano que passou. Então, obrigada por você doar um pouquinho do seu tempo para trazer para tantas pessoas como a transformação é possível através do estudo. Então, apresente-se, por favor, fala um pouquinho de você e depois eu passo a palavra para o Jonathan. É uma alegria enorme estar nesse episódio do Fórum Glamour, começando esse ano de 2025, né, juntamente com a minha querida amiga e parceira de tantas batalhas, Ellen Francischini, e tendo a oportunidade de conhecer o Jonathan Ramos, né, para esse bate-bola, para essa conversa sobre como nós temos um potencial transformador a partir do conhecimento, a partir da educação, a partir do preparo para desbravar os desafios e os caminhos que a vida nos oferece, né, nos traz. Eu sou professora de Direito Civil, mais especificamente parte geral, família e sucessões. Sou mestre em Direito das Relações Econômicas e Contratuais pela falecida e saudosa Universidade Gama Filho. Sou doutora em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, onde eu também me graduei e onde tenho a alegria de estar cumprindo o 2º mandato como diretora. Então, é uma síntese aí do meu percurso e ao longo da nossa conversa eu vou trazendo mais elementos. Vocês vão descobrir muita coisa aqui hoje. O currículo da Fernanda, simplesmente se ela fosse ficar aqui falando do currículo dela, a gente não ia conseguir dar sequência nesse podcast, né? Amigo é tudo, né, gente? Amigo é tudo. Mas olha, eu só trago pessoas potentes aqui para compartilhar histórias com vocês. Então, a Fernanda é uma dessas pessoas. Obrigada mais uma vez, Obrigada, Fernanda. querida. Jonathan, fala um pouquinho de você aí, da sua trajetória. Fica à vontade. Obrigado. Agradeço pelo convite e gostaria de iniciar parabenizando pelo excelente projeto que é o Fórum Glamour. Eu já acompanhei os episódios anteriores. Obrigada. E, de fato, agregam bastante. Espero que este episódio também possa agregar à advocacia. Eu sou advogado criminalista, né? Estou advogado criminalista. Eu tenho pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal. Tenho pós-graduação também em Execução Penal, que é de onde eu sou cria. Provavelmente vamos contar ao longo da nossa conversa. Vamos. E também tenho pós-graduação em Tribunal do Júri pelo SEI. Nossa, que bacana. Pois é. Nem sabia que tinha pós-graduação em Tribunal do Júri, específico assim, não sabia. E uma carga horária bem extensa, são de coordenação, a de Tribunal do Júri, é de coordenação do Dr. Rodrigo Falcos, que é uma referência na área de Tribunal do Júri, certamente agregam bastante e fica até a recomendação aí para quem tiver interesse, porque Tribunal do Júri é assunto que todo mundo ama, operadores de direito ou não. É verdade, gente, a gente tem um jargão, né, que durante a faculdade todo mundo
se apaixona pelo direito penal e acaba se casando com o direito civil. Verdade. Esse foi o meu caso, o caso da doutora Fernanda. O Jonathan ele ficou apaixonado literalmente. E já casou. Casou Já se casou. e tá ali casadinho com o direito penal. Parabéns, Jonathan. Obrigado. Gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer umas perguntas para vocês, direcionando para que cada um que está vendo consiga entender o poder transformador da educação e o poder transformador que o direito teve nas nossas vidas, né? Então, eu acho que se você aí de casa estiver acompanhando, corre lá. Se você ainda não tem do seu lado, pega um lencinho, porque hoje vai ser emocionante. Vamos lá. Fala para mim, Fernanda, como que a sua trajetória construiu aquilo que você defende hoje, o que você defende dentro da atuação da sua área específica? Você é professora de Direito Civil, é advogada com essa especialização também em Direito Civil e Direito de Família e Sucessões. É isso mesmo, né? Isso. Fala para mim como que isso impactou aí as causas que você defende hoje dentro da sua área de atuação. Bem, eu me formei pela Federal Fluminense em 1994, num momento em que o curso de Direito ele era capitaneado por operadores do direito no sentido mais estrito, assim, os professores todos eram advogados, procuradores, promotores, magistrados. Não havia, naquele momento, uma percepção de que houvesse um profissional da educação atuando dentro do direito. E, sobretudo, naquele momento, não havia muitos advogados, mestres, doutores, era um outro contexto, anos 90. Eu entrei na faculdade em 89, pouco tempo depois da promulgação da Constituição de 88. Nossa, que interessante. Gente, com essa pele, me irrita. Detalhe. Depois te dou o contatinho do dermato. E me formei no início de 94 e tinha como objetivo de vida a magistratura. A magistratura era o meu objetivo de vida. Eu pretendia sair, naquela época não exigia experiência profissional na advocacia após a graduação. Hoje você tem que ter no mínimo 3 anos de atividade profissional comprovada. E os saudosistas se lembrarão, eu comecei a fazer o CEPAD, que era um curso preparatório. Gente, eu lembro do CEPAD. Que era quase que uma porta de entrada certa para a magistratura. Só que a vida nos surpreende. A vida nos surpreende. Muita coisa. E os meus planos, eles foram subvertidos por um fato que aconteceu na minha família, na minha estrutura familiar. Gente, parêntese. O episódio anterior, no segundo episódio, esteve presente aqui comigo a Nayara Pimentel, que por acaso é irmã da Fernanda Pimentel. Então, faz esse linkinho aí que eu acho gostoso. A história de vocês é tão bonita, o que vocês passaram também de desafio para superar aí as dificuldades que vocês tiveram. Fala um pouquinho disso, acho que vai ser legal. Então, assim, eu fui criada nas melhores escolas, eu tive uma formação maravilhosa, uma formação acadêmica. Enche a boca agora para falar gente, de onde você é. O mais importante de tudo isso... Do seu currículo. Do meu currículo e da minha vida, que eu sou de Bom Jesus de Itabapuana. A pérola do Noroeste Fluminense. E um dia eu venho e canto hino, mas não é o propósito, Fernanda, hoje, né? Não. Hoje não é o propósito. Então, estudei nas melhores escolas, fiz uma bela trajetória acadêmica. Logo ingressei passei no vestibular nas faculdades federais da época. E lógico que fiquei em Niterói, que era onde meu pai deixava eu estudar, né? Que era perto de casa, não precisava pegar ponte para não sofrer a violência do Rio de Janeiro. Não se perder na cidade grande. Porque quem vem de Bom Jesus para em Niterói. O primeiro ponto de parada do Noroeste é Niterói. Né? Só que foi o primeiro ponto. Eu tenho vários amigos que hoje moram no Rio. Só que Araribóia me capturou e eu permaneci aqui em Niterói. E nesse ponto me formei, fiz UF para prestar concurso. Mas meus pais se divorciaram e eu me deparei com uma realidade que é a trajetória completamente diferente da do Jonathan.
que eu me deparei assim, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Vocês vão entender porque que a Fernanda pontuou isso, porque o Jonathan falou exatamente sobre isso há pouco tempo, né, Jonathan? A gente batendo papo aqui nos bastidores de que você também precisou trabalhar, né? Só que desde cedo, né? A sua realidade... Na verdade, já posso Pode. concluir? Não, fala que depois eu Ela volto. vai voltar, é é porque eu só comecei um a ganchinho. trabalhar com 8 anos de idade. Eu vendia doce na rua. Foi eu e meu irmão. No dia seguinte, meu irmão não voltou porque teve vergonha, né? Então, sempre trabalhei desde cedo. Que era uma preocupação. Infelizmente, que a gente que cresce, pelo menos eu cresci num ambiente um pouquinho mais vulnerável, de mais escassez, essa preocupação com os recursos começa muito mais cedo, né? E aí, por isso que provavelmente destoa. Desculpa aí. Completamente diferente. Então, mas eu falei assim, preciso trabalhar. E eu já estava inscrita na ordem, fui do primeiro exame da OAB. Antes, não existia exame Olha de só, ordem. um caminho sem foto, está registrado agora na rede social, Fernanda. Já era. Um caminho sem foto. Já falou do primeiro ano da graduação ali, 94, tinha 1 ano de idade ali, ó. Vamos fazer as contas aí, hein? Toma cuidado. Gente, não somem. Ainda bem que os advogados são ruins de matemática, que são o nosso público-alvo, é péssimo em conta. Então, não somem. E comecei um escritório de advocacia aqui na Amaral Peixoto, em sociedade com uma amiga muito querida, Candice, um beijo. Um beijo grande, Candice. Hoje ela tá glamurosa em São Paulo, poderosíssima. E gente, que eu só comecei a ter algum resultado na advocacia quando meus irmãos começaram a advogar. Porque aí fica a primeira coisa que eu gostaria de trazer à nossa reflexão. Nós temos que explorar os nossos talentos e não ter vergonha das nossas fragilidades. Eu sou uma boa gestora acadêmica. Aí até vou voltar nesse ponto. Eu tenho 28 anos de docência e desses 28, 22 eu trabalhei com gestão de curso de direito. E não tenho constrangimento em dizer que as minhas gestões sempre foram exitosas. Mas a minha gestão de captação de clientes, gente, era uma caos. miséria. E eu falei, eu preciso ter uma renda fixa, além da advocacia. E aí, eu ingressei na pós-graduação em Direito Privado, onde era o coordenador, o saudosíssimo professor Luiz Roldão de Freitas Gomes, que é um mentor, foi um divisor de águas na minha vida. E aí, a importância de vocês caminhar ao lado das pessoas mais velhas que você, para te conduzir no caminho, né, no caminho exitoso. Sim. E aí, muitos alunos me perguntaram ao longo desses 28 anos, professora, você sempre quis ser professora? Falei, nunca. Nem brincando de criança, assim, não tem criança que brinca de dar aulinha? Nunca. Contudo, eu precisava de uma renda fixa, porque a minha gestão financeira e de marketing do meu escritório era pífia. Eu tinha boa construção. É engraçado isso, né? Como é importante você somar, né, Jonathan? Você tem um sócio também. Como é importante você somar com outras capacidades, porque você tinha uma extrema capacidade intelectual, mas não tinha capacidade de captação de clientela, por exemplo. Nunca foi meu forte. Eu não sei vender, gente. Se você me der ouro em pó para vender na rua, eu não vou saber. Então, eu busquei essa alternativa. O que te levou ao magistério? A necessidade de uma renda fixa. Eu não consegui, por uma questão de tempo, e aí outro ponto de conexão da nossa trajetória, seguir no preparatório, porque demandava muito e eu precisava ter uma carga de trabalho para suprir ali aquele contexto familiar e financeiro daquele momento. Da separação dos seus pais. Da separação dos meus pais, da mudança nossa, meus irmãos ainda estavam estudando. E a vida deu uma transformada e eu deixei o preparatório. E foquei na pós-graduação que ia incrementar a minha advocacia. Entendi. Nesse ínterim, um amigo do meu pai virou e falou assim, Ademir, você tem algum professor de direito de família para me indicar? Tô precisando na Veiga de Almeida e na Suan. Não, perdão, na Veiga de Almeida. Era o professor José Jaime Santoro,
que era o coordenador. Aí, meu pai virou e falou assim, a minha filha está fazendo pós-graduação. Eu falei com o professor, e aí vem os mentores. Cheguei pro professor Roldão e falei, professor, o senhor acha que eu dou conta de assumir uma turma de direito de família na Veiga de Almeida? Ele falou, vá, não perca essa oportunidade. E eu assumi. Nesse ínterim, o coordenador da SUAM estava precisando também, perguntou para o coordenador da Veiga se tinha algum professor de família, e ele falou, olha, acabei de contratar a Fernanda, jovem, está fazendo pós-graduação, não tem experiência, mas tem capacidade intelectual. E aí eu fui para Veiga e para SUAM. Não, e você tem o mais importante, que é didática. Veja que vocês conseguem compreender didaticamente tudo que ela está explicando aqui, né? Não adianta não ter didática. Momento fora o glamour? Ah, por favor. Momento eu comecei... fora o glamour. Antecipado para vocês. Gente, eu tinha 25 anos. E não tinha experiência de sala de aula. Comecei no dia 15 de agosto, que por coincidência é aniversário de Bom Jesus. Tá? Comecei no dia 25 de agosto a lecionar, nas duas ao mesmo tempo. Entrei na sala de aula de manhã na SUAM e falei assim, sou professora da Veiga de Almeida. E à noite, quando eu cheguei na Veiga de Almeida... Sou professora da SUAM. Então, experiência comprovada. E daí a vida foi acontecendo. Né? Passei por várias universidades privadas. Em 2004, fiz concurso para a UF. E lá estou. Em paralelo, sou sócia hoje do meu irmão no Pimentel e Bittencourt Advogados, onde presto consultoria na área do direito privado. Né? Trabalho especificamente com família e sucessões e algumas demandas de responsabilidade do gestor, empresarial e outras coisinhas. Você veja como o estudo transforma, né? Quer dizer, a vida faz com que nós venhamos a escolher pelo caminho A, B ou C. No caso da Fernanda, foi direito de família e sucessões, ali o direito civil, casou com o direito civil e ficou ali em famílias e sucessões, porque, às vezes, até essa questão familiar que você enfrentou da separação dos seus pais, assim, lá no seu íntimo, acabou fazendo com que você escolhesse essa área e hoje você esclarece tantas pessoas prestando consultoria, né, Fernanda? E daí vem, eu acho que é o principal campo de atuação, talvez, todo esse contexto, que é uma necessidade de trabalhar pela capacitação de mulheres, por levar uma consciência da necessidade das mulheres ocuparem espaço de poder. Legal. Mas isso depois a gente vai retomar esse ponto. Mas eu queria que o Jonathan falasse um pouco agora, pegando esse gancho da Fernanda, falando da trajetória dela, o que levou a ela a trabalhar com o direito de família, e que foi mediante muito estudo, muita leitura. Fernanda, eu sei que era uma criança que estava fazendo de férias com os pais. A pessoa estava de férias com os pais, os dois irmãos brigando dentro do carro, e ela sentava no meio para separar a briga de André e Nayara, e simplesmente com o livro na mão. Então, esse fato de você ter o hábito da leitura é transformador, e é sobre isso que o Jonathan vai falar, que ele chegou com o hábito da leitura, mas que ele precisou trabalhar muito antes, que ele já deixou aqui uma brechinha dizendo que começou a trabalhar aos 8 anos de idade. E eu quero que você fale da sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas, muitas pessoas. Jonathan, fala um pouquinho aí. Tá. Na verdade, eu optei por começar pelo final, começar contando como que eu cheguei no direito. Fica à vontade. A casa é sua. O momento fora o glamour não pode desistir, tá? Tá. Você escolhe um deles, que você vai ser obrigado a falar. Você não tem opção. A gente vai transitando entre o começo e o fim, mas eu acho que começar contando como eu cheguei no direito vai facilitar mais pra frente entender. Eu cheguei no direito porque eu fui jovem infrator, menor infrator, e eu cumpri medida socioeducativa de semi-liberdade. O que é essa semi-liberdade? Eu ficava em liberdade, só que de 3 em 3 meses, por exemplo, eu tinha que... Perdão, olha que gafe, criminalista falando semi-liberdade. Não precisa nem cortar, não. Vou fazer a retificação aproveitando para apontar, né? Que o criminalista tem que estar atento. Não era semi-liberdade, era liberdade assistida. Eu cumpri essa medida
socioeducativa de liberdade assistida e eu tinha que, de 3 em 3 meses, comparecer a uma assistente social e ela acompanhava a minha liberdade, incentivava a voltar a estudar, incentivava a fazer cursos, né? E aí... Eu posso te fazer uma pergunta Claro. nesse ínterim aí, nesse meio? O que te levou a ser o menor infrator? Então, O foi que causou isso? Na verdade, eu teria que voltar um pouquinho mais. Eu acho que seria legal deixar para responder essa pergunta Tá. quando a gente voltar Tá bom. nos motivos. Mas, em síntese, voltando para onde eu estava em liberdade assistida, e aí eu tive a oportunidade de ingressar num processo seletivo do projeto Justiça pelos Jovens, que é promovido pelo Tribunal de Justiça, para inserir no mercado de trabalhos menores nessa situação. Olha que bacana, a instituição trazendo para si a responsabilidade que é do Estado. Muito legal Pois você é. falar isso. E aí eu participei desse processo seletivo, foi em fevereiro de 2016, salvo engano. Fevereiro de 2017. E aí, em maio de 2017, eu ingressei no Tribunal de Justiça e fui alocado na vara de execuções penais. Até então, eu nunca tinha tido nenhum contato com o direito. Eu nunca tive o estado de, vou ser advogado, ou vou fazer qualquer tipo de profissão jurídica. Não, isso era uma inexistência na minha vida. E aí, a partir dessa oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça, nesse processo seletivo, eu comecei a interagir com operadores de direito, com advogados, com juízes, com os servidores, e aí foi de onde surgiu o meu interesse pelo direito. Olha como é que é. O cidadão é fruto do meio mesmo, né? O homem é fruto do meio. Pois é. E aí, durante o projeto, que são 2 anos, eu concluí o ensino médio e tive a oportunidade de iniciar uma graduação, e aí foi por onde eu optei o direito. Quer continuar? A gente volta lá para trás? Não, você fica à vontade, a casa é sua. Você quer perguntar alguma coisa, Não, Fernanda? eu tô- Se deixar, eu fico aqui perguntando mil coisas. Vai, fala. Então agora eu vou tentar explicar como que eu me tornei um menor infrator, né? E aí, chega um pouquinho lá de trás, como já adiantei pra gente, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Infelizmente... Não é 18 não, gente. 8. 8 anos de idade. Tá? E aí, eu tenho um contexto, um antecedente de escassez. A família, sou do Luiz Caçador ali, do Complexo do Salgueiro. Infelizmente, o contexto que tem pra gente, os colegas, é que infelizmente ou enveredam pelo tráfico ou enveredam pra morte, porque infelizmente é o que o contexto oferece. E A aí, realidade, né, pois da infelizmente eu tive população. muitos amigos de infância que faleceram, familiares, e aí o que pra mim foi diferencial, e hoje se perguntasse por que você não praticou o crime, eu sempre fui muito individualista, sempre fui muito autossuficiente, sempre andei sozinho, eu sempre evitava andar com pessoas erradas. Eu tinha essa percepção desde cedo. Isso era seu, então. Isso né? era meu. E aí eu acho que esta característica, essa personalidade Te salvou. me auxiliou. Te salvou, Pois é. com certeza. E aí, com 16 anos, eu já estava bem longe da escola há um tempinho, mas eu continuava trabalhando na rua. E aí eu, num contexto desse, de vendendo doce na rua, eu conheci uma pessoa. Ele é coordenador de esportes da Universo, do Dom Helder. Os anjos que aparecem nas nossas vidas, né? E aí ele falou se eu me interessava por esporte, por conta da minha altura. Tenho 1,80, longe do necessário para ser um atleta de qualidade, assim, diferenciado pela altura. Certamente era somente porque queria ajudar, fazer um diferencial na minha vida. E eu me interessei, e aí eu comecei a praticar vôlei na Universo, ali no Dom Helder. E fala pra gente, você foi campeão? Não fui. Felizmente, no vôlei eu fui uma negação. Eu comecei no vôlei. Ou felizmente, né, Nanda? Felizmente. E aí eu comecei pelo vôlei, era as segundas e quartas. Nas terças e quintas tinha o basquete, que no fim do primeiro dia de vôlei, amanhã tem basquete, se quiser pode vir também. Ele já viu logo, você não vai dar futuro no vôlei, gente, vamos colocar ele no basquete. Aí na terça, na quinta, no dia seguinte eu já fui pro basquete, e quando terminava o basquete, é claro pra mim essa questão de horários, essa rotina eu vivi durante muito tempo, terminava o basquete e começava o karatê. Aí eu comecei no karatê, que foi onde deu pra vingar um pouquinho, mas no karatê foi onde consegui vingar, mas infelizmente no vôlei e no basquete não deu certo. E aí, praticando vôlei ali, começando a frequentar ambientes que pra mim eram inexistentes. Que já era dentro da universidade, né? É dentro da universidade, o Dom Helder ali. E aí, começando a frequentar esses ambientes, eu comecei a interagir com outras pessoas. E olha como acontecem as coisas nas nossas vidas, né? Eu nunca tinha tido, durante todo esse tempo, trabalhando na rua, em ambientes um pouquinho mais hostis, eu nunca tinha tentado praticar crimes. E foi depois de começar a frequentar esses ambientes que eu comecei a sentir um pouco de incômodo, porque as outras crianças tinham
roupas confortáveis, tinham celulares. E aí foi onde aconteceu de eu tentar furtar o celular de uma criança, de um adolescente. E eu fui pego na primeira oportunidade. Eu sou daquele mantra de que há males que vêm para o bem. Exatamente, tirou a palavra da minha boca. E aí, nessa primeira oportunidade, depois desse tempo todo na rua, nunca tinha tentado praticar crimes. E agora que estava tendo uma oportunidade de começar a praticar esportes, vacilei. E aí eu tentei pegar esse celular. A primeira oportunidade... Vacilou? Rodei. Me levaram para a delegacia. E aí, como era furto, né? Eu já... Minha mãe foi à delegacia, me liberaram, fui para casa. Fiquei bem constrangido. E aí, olha que situação, né? A pessoa, o policial que me pegou nessa primeira oportunidade, ele procurou o núcleo esportivo, procurou essa pessoa que tinha me estendido a mão. E aí, contou, porque durante a minha detenção ali eu tinha contado por que eu tava lá na Universo e tal. E ele procurou essa pessoa. E aí, quando eu cheguei depois na Universo, eu não sabia ainda que esse policial tinha ido lá, me colocaram numa sinuca de bico e perguntaram, assim, eu, do caçador, do Complexo do Salgueiro, fui trazido para um ambiente um pouquinho mais elitista, tendo uma baita oportunidade e dou um vacilo desse. Eu acho que qualquer pessoa no lugar desse coordenador teria me colocado para fora, porque eu estava interagindo com pessoas, filho de outras pessoas. E aí, até emociono um pouquinho, porque imagino a situação como deve ser difícil para ele. E ele me deu uma nova oportunidade de continuar praticando esportes. E eu sou muito grato. Falei que todo mundo ia chorar, eu já tô aqui com o olho cheio de lágrimas. E eu sou muito grato por Cadê o lencinho, Felipe? por essa oportunidade, né? E aí foi a partir daí que eu comecei a dar uma guinada de fato na minha vida. E aí Ele te deu essa oportunidade de novo. Depois de eu praticar. E aí continuei praticando os esportes. Cara, essa pessoa é iluminada. Palmas pra esse professor. E o papel Momento, do respira professor... e olha como... Deixa eu beber uma fala água. você como educadora, Fernanda, Não, enquanto ele bebe essa eu água. acompanhei tantos momentos. Eu hoje tenho uma aluna que é uma mulher preta e eu era chefe de departamento, ela chegou para mim para trancar o curso por situação de vulnerabilidade. E isso é um exemplo que me veio à mente e hoje ela é uma liderança mundial na questão climática. Gente, e ela queria trancar o curso, eu falei, não vamos trancar, porque se você trancar, a vulnerabilidade era tamanha, a chance de você não voltar é grande. Você delinquir novamente, E ela né? continua, era até um caso de trancamento lá na UF, é uma situação diferente. Mas a sensação da pessoa na condição de vulnerabilidade é abandonar, porque ela fala assim, o que eu vou fazer aqui? Não é lugar para mim. Eu não pertenço a esse ambiente. Eu não pertenço a esse ambiente. E eu acho que é fundamental que a gente incuta nos jovens nessa condição de vulnerabilidade que eles têm a possibilidade de estarem nos ambientes, né? A educação tem esse potencial transformador, o esporte tem esse potencial transformador. Depois eu falo mais no projeto que eu busco apoiar, que é ligada à Marinha, que é o Profesp, na Canoa Havaiana, de jovens também em condição de vulnerabilidade, e que o esporte tem transformado vidas, como transformou do Jonathan, que agora já consegue, já volta, respirou, volta para si. Voltamos pro glamour, né? Voltamos pro glamour. Fizemos fora o glamour, vamos voltar. E aí, a partir desse acontecimento, foi legal. Como eu falei anteriormente, há males que vêm para o bem. Eu vendia doce na rua e agora eu tava um dia inteiro praticamente ocupado. Segunda e quarta eu tava no vôlei, na terça e quinta eu tava no basquete, no karatê e não tinha como vender doce. E aí apareceu essa preocupação de a gente tentar conseguir um emprego, um trabalho para... Foi a partir daí... a partir desse acontecimento. É porque, veja bem, a sua necessidade não se esvaiu ali só com o esporte, né? Você foi acolhido, ali abriu uma porta para você. Mas e aí, como é que eu vou ter as minhas coisas? Como é que eu também vou comprar minha camisa que o colega tem? O tênis que o outro tem, o celular que o outro tem. Então, ficou um buraco ali, né, de alguma maneira. E aí, a partir deste acontecimento, a gente começou a correr atrás de uma oportunidade de emprego e eu fui conseguir meu primeiro emprego numa loja de produtos naturais que tem em Alcântara, o nome, não sei se está fechado, perdão, em Niterói. Foi a Marcobé, né, numa loja de produtos naturais. E aí eu estava trabalhando ali até a oportunidade de ir para o Tribunal de Justiça participar do projeto de Justiça pelos Jovens. E aí foi onde começou a acontecer as coisas. Ali foi a virada de chave. E aí eu voltei a
continuei a estudar, e aí outra oportunidade aconteceu já dentro da Universo, lá no núcleo que é a Universo. O Dom Helder também tem um projeto de EAD, de ensino para jovens, EAD não, porque não era distância, pelo EJA, e eu participei deste projeto Vitória para encurtar o tempo de conclusão. E aí eu estava longe da escola há muito tempo, tinha estudado somente até o 5º ano, 4ª série antigamente. E aí eu concluí o ensino fundamental em 4 meses, que era por módulo, e depois eu fui para o ensino médio. Em 8 meses eu concluí o ensino médio. E aí, inclusive, eu já fui convidado algumas vezes para poder falar para turmas de formação desse Projeto Vitória, porque, infelizmente, há muitas crenças limitantes de que se você cursar o EJA, você não vai conseguir entrar numa faculdade, porque vai... Um preconceito, né? Porque... E não... Até um parênteses, para quem está assistindo a gente, EJA é Educação para Jovens e Adultos, o antigo supletivo, né? É uma forma de você suprir as deficiências de formação e rapidamente, né, condensado, se graduar tanto no ensino fundamental quanto no médio, né? E aí eu concluí o ensino médio, eu já estava participando do projeto Justiça pelos Jovens, e aí foi onde surgiu a oportunidade de ingressar numa faculdade. Lá no Dom Helder, onde eu realizei esse Projeto Vitória, já tinha uma faculdade que era a Universo. E aí, essa pessoa que me deu esta oportunidade, ele era coordenador do Dom Helder, do Núcleo Esportivo Dom Helder, e o pai dele era coordenador de esporte da Universo. E aí surgiu a oportunidade de eu graduar Direito através da Bolsa de Esportes. Então, eu pratiquei karatê durante toda a graduação. É porque abandonou o vôlei e o, deu o basquete, entendeu? Deu ruim nos dois, mas ele continua no karatê. Mas no karatê... Foi sua tábua de salvação, né? É verdade. E no karatê, foi bom porque eu rodei, eu fui pra Maceió, competi em Campeonato Brasileiro. Campeão? Não fui campeão, mas estava em Maceió, que é o que importa. É o que importa. E você é campeão da vida. Então, pra mim, já valeu. E aí, eu já estava no projeto e decidi optar pelo direito por conta de já estar no Tribunal de Justiça. E aí foi onde eu comecei esse start de, até então, viver de uma profissão jurídica. Comecei a graduação de Direito. E aí, você vê que os perrengues não acabam, né? Momento fora o glamour. Eu tava, nesse início da graduação, eu já estava no Tribunal de Justiça, e aí eu tinha uma renda, um salário regional que era um pouquinho maior que o salário mínimo, trabalhava de segunda a sexta, tinha um ticket de refeição. Só que este projeto tinha uma duração de apenas 2 anos. Ai. E aí, quando acabou o projeto, eu consegui um estágio, só que o valor que eu recebia da bolsa era muito menor. E aí eu tive que começar a pensar em estratégias para complementar a renda. Porque, infelizmente, durante a faculdade eu não tive ajuda da família. Então, apesar de eu ter tido todas essas oportunidades, ele não me ajudou financeiramente. Ele me deu as oportunidades e, a partir daí, eu comecei a agarrar essas oportunidades e tentar viver, né? E aí, durante a graduação, eu tive que pensar em estágios. Inclusive, eu fiz um estágio com a Adriana Brandão. Palmas pra Adriana Brandão. Eu só trago gente boa aqui, gente, sinceramente. Esse estágio é engraçado, porque todo mundo que chega no escritório da doutora Adriana Brandão, ela tenta converter ao direito trabalhista. E aí, quem me indicou, inclusive... Graças a Deus você não foi, né? Quem me indicou... Imagina você acordando, gente, 6h30 fazer audiência 7. Pra que isso? Inclusive, quem me indicou pra esse estágio no escritório da doutora Adriana foi o Felipe, que é o esposo dela. Ele fazia o curso de graduação comigo. E aí, eu estava sem estágio, ele me indicou. Cheguei lá, ela, você vai ficar tranquilo, daqui a uns tempos você já vai virar trabalhista. Eu falei, sou criminalista, mas fui, aprendi muito lá, e depois eu tive uma oportunidade de fazer um estágio no escritório criminal. Mas, a bolsa do estágio nos escritórios, nas instituições de defensoria, Tribunal de Justiça, infelizmente são baixíssimas. E aí, durante a graduação, eu tinha que complementar vendendo doce nos ambientes de estágio, por exemplo. Eu vendi camarão durante a praia. E aí... Mas posso te falar, Jonathan, eu, por exemplo, quando fiz estágio, a minha bolsa era 0, era nada. Eu pagava para ir ao estágio. E eu agradeço hoje, assim, muito do que me forjou foi esse estágio, no qual não recebi um centavo. Olha, nós temos uma diferença. Eu tenho um certo arrependimento em relação a essa questão de estágio, porque eu consegui um estágio depois, dentro da Vara de Execuções Penais. A bolsa não era das melhores, mas era um ambiente, um setor em que eu aprendia muito. E aí,
por conta dessa questão de grana, eu tive que largar esse estágio dentro de um ambiente que eu estava aprendendo muito para ir para um estágio em um escritório grande no Rio, que pagava bem mais, era um contencioso cível, mas em que o trabalho, infelizmente, não agregava tanto. Mas por uma questão financeira, eu fui trabalhar lá. Prioridade. E Você foi aí, inteligente. isso já estava num 6º, 7º período. E foi engraçado, porque nesta época, essa pessoa que me deu Te essa acolheu. oportunidade, ele chegou para mim e falou, olha, tenta adiantar essa questão da graduação aí, porque o relacionamento da instituição com o núcleo esportivo não tá bom e corre o risco de você perder a bolsa. E aí, você imagina, né? Eu aí lutando para poder pagar Nada as é contas fácil, básicas, imagina ter que pagar a faculdade. Não teria essa oportunidade, essa opção não existia. E aí, o que eu fiz? Eu larguei o estágio para tentar adiantar o máximo possível de disciplinas na bolsa. E aí, na disciplina seguinte, no semestre seguinte, eu fiz 17 disciplinas na faculdade. Nossa. Eu ia pra... Fernanda, tranquilo, né? Não, isso é insano. Já tive casos, já acompanhei alunos com esse número. Já tive um aluno, André. Ele fez 19, mas é o segundo colocado é Jonathan. Então, eu não consegui fazer mais porque tinha limite de carga horária. E aí eu fiz Ele essa... dormiu no Universo, dormiu. Eu ia para o Universo todos os dias, de manhã e de noite. Só que aconteceu? O relacionamento voltou a ficar bom, eu não perdi a bolsa. Só que eu já tinha feito praticamente todas as disciplinas. E aí eu comecei a pesquisar formas de tentar adiantar essa graduação. Porque com 4 anos, 3 anos e meio, faltava um semestre, eu já tinha concluído todas as disciplinas e eu precisava justificar. E foi onde eu optei por tentar o exame de ordem, porque eu havia feito uma pesquisa e se eu tivesse essa aprovação do exame de ordem, eu poderia, se eu já tivesse cursado todas as horas, adiantar essa colação. E aí, com 4 anos, eu concluí a graduação de Direito, já estava aprovada na ordem, só esperando para poder... Com 4 anos. Com 4 anos. Por conta dessa necessidade, que talvez nem fosse necessária. E você, aí em casa, reclamando da vida. Ah, vida, eu não posso. Eu tenho problema. Tá vendo? Aqui, ó, pra você, ó. Tapas. E aí, já graduado, recebi a minha carteira de ordem e comecei a advogar, obviamente, na área criminal. Desde que eu comecei, eu sempre escolhi essa área, por eu ser cria, né, do sistema criminal. E aí, não tem como eu não ter fé. Eu vi pessoas que estavam em situações vulneráveis, em que o sistema estendeu a mão, então não tem como não acreditar em que a reintegração social é possível. Inclusive, essa, se possível, será uma das minhas bandeiras enquanto pesquisador, porque é onde eu norteio a minha atuação enquanto advogado criminalista, de acreditar que pessoas que estão nesta condição, algumas, infelizmente, de forma inocente, e outras porque situações ou circunstâncias levaram para a prática do crime. Delinquir. Pois é. Mas aí, a partir da prática do crime, a gente tem uma legislação que se preocupa, pelo menos teoricamente, se preocupa em reintegrar essa pessoa à sociedade. Porque mais dia, menos dia, essa pessoa está na sociedade. Voltar. Que tipo de pessoas queremos na sociedade? Eu acho que essa é uma preocupação que deveria ser minha e deveria ser também de todos. Principalmente da nossa classe política, que infelizmente deixa esta preocupação um pouquinho de lado, porque não vem de voto, infelizmente. Mas esta é uma das bandeiras que eu trago. Essa é uma das suas bandeiras. Veja que bacana. E você poderia também, Jonathan, ter escolhido outro ramo para atuar, justamente porque talvez você tenha se sentido injustiçado ou porque você ficou com trauma daquela situação e, ao contrário, você tem essa bandeira. Queria que Fernanda falasse um pouquinho, depois eu vou voltar para você, sobre também as suas bandeiras, né? Porque você, Jonathan, com todo o seu histórico de vida, contou pra gente que o que te forjou, que essas características de você ser persistente, de você agarrar as oportunidades, transformaram literalmente a sua vida para melhor. Porque você poderia ter se vitimizado e se deixado levar pelo sistema, pela localidade onde você morava, pelas facilidades que lá se apresentam, porque a gente sabe que apresentam-se várias oportunidades para você ir para o mundo do crime, né? Então, assim, você pegou o limão, fez uma baita limonada e hoje você é advogado criminalista.
Então, que fique de exemplo para cada um que está aqui nos assistindo de como é possível e como é transformador o poder da educação e como é transformador você ter fé de que você pode mudar a sua realidade, sabe? A Fernanda, eu queria que você retomasse aqui, Fernanda. Desculpa, só antes de passar, Fernanda, aproveitar, porque a sua fala é importante, mas eu acho que cabe uma advertência de que esse discurso também não pode justificar de que pessoas, em qualquer situação, vão ter essa força de vontade para mudar a vida. Muitas vezes não acontece. Sim. E aí a preocupação tem que ser a partir desse fato. Ter políticas públicas para isso. Eu acredito que eu sou uma exceção dentro do meu contexto. Com Seria certeza. muito mais cômodo colocar a culpa no contexto social, na minha mãe, por exemplo. Minha mãe não me ajudou. Eu poderia colocar a culpa nas circunstâncias. Seria muito mais cômodo. Só que não era do meu interesse. E aí eu preferi agarrar as oportunidades que eu tive. Isso. E a partir você daí... foi o grande diferencial. A sua força de vontade, a sua fé em você. A vontade de não querer fazer aquilo, né? De pertencer a outro universo. Você queria algo diferente para sua vida. E aí eu queria perguntar para a Fernanda, porque a Fernanda também tem bandeiras muito importantes e que transformam a vida das pessoas, né? Primeiro, colocar, assim, reiterar, eu ia justamente começar pelo ponto que o Jonathan concluiu. Não há nenhuma dúvida que você é um ponto fora da curva. Tanto em termos de trajetória, quanto em obstinação, tenacidade. Você tem uma qualidade pessoal que te levou a agarrar essas oportunidades. Mas nós temos que ter muita cautela, porque nós trabalhamos... A vida é uma média, né? E, inclusive as pessoas, nós não temos apenas luminares, né? Nós temos pessoas de diligência média, o direito trabalha muito com esse conceito. E temos pessoas cujas os fatos da vida afetam de maneira muito diferente. Então, às vezes você tem um profissional que ele sofreu algo que para a vivência do Jonathan seria pequeno. Você fala assim, nossa, isso aí é nada. E afetou psiquicamente aquele indivíduo que devastou a vida dele, devastou a trajetória. Então, pegarmos exemplos como o do Jonathan é uma questão fundamental para a gente entender, primeiro, que é possível. Mas, segundo, houve alguém que estendeu a mão. Houve alguém que estendeu a mão. O que a Fundação Dom Helder e a Universo, por consequência, fazia naquele momento, e creio que continua fazendo, é uma ação afirmativa. Sim. É uma ação afirmativa. É uma ação de inclusão. E a gente coloca-se a cota. Não foi necessariamente uma cota, mas houve um ingresso dentro de um sistema diferente por uma ação afirmativa daquela instituição privada. Sim. Ele pôde, por ser atleta, ter direito à bolsa. E isso foi o elemento de transformação. O divisor de águas. Então, muita gente fala isso. assim, mas Fernanda, você é a favor de cotas? Sou. Eu sou uma defensora ardente das cotas. Porque eu acredito que as oportunidades, não há como nivelar as trajetórias se eu não tiver um fator de equiparação. Mas há desvios. Há desvios. Mas os desvios existentes não podem ser usados para invalidar como uma política... de invalidação. Para invalidar uma política que é uma política exitosa. Eu fiz direito UF, os meus colegas são prova e podem ser testemunhas. Nós tínhamos 2 colegas negros. 2. Nos 5 anos de graduação. Me lembro aqui puxando 2. Hoje, o curso de Direito é absolutamente diversificado. E nós temos estudantes que ingressaram por cotas, que hoje são grandes profissionais, que estão na magistratura, que estão como professores, mestres, doutores, que não teriam acesso se não fosse essa política. Pessoas brilhantes, sim, mas não necessariamente um ponto fora da curva como o Jonathan. A gente tem que se mirar nesses exemplos para entender que eu preciso da política para que
o sistema se oxigene, para que o sistema se renove. E eu sou uma árdua defensora das cotas. Eu acho que nós temos que ter cotas. A questão racial, ela é fundamental, porque é o que o Jonathan colocou. Me perdoe que eu não sei se foi... Nos bastidores. Foi nos bastidores. Ele falou. Eu queria até que você colocasse... Repete, Jonathan, É fala uma pra experiência, assim, a gente, infelizmente, tem muitos discursos que tentam deslegitimar a cota. E a minha experiência enquanto advogado criminalista, e acadêmica também, porque eu tive aprovação ali na EMERGE, na Escola de Magistratura, que, infelizmente... Gente, não, para tudo. Volta. Repete isso, fala até devagar. Porque ele entrou na Universo com bolsa. Em 2016. Em 2016. Aí, ele fez EMERGE. Olha só, menor infrator, não voltou a delinquir, alguém estendeu a mão para ele, projeto social vinculado ao esporte. Daí ele termina, faz o EJA, né? Estudo... Ensino para jovens e adultos. Ensino para jovens e adultos. Para jovens e adultos. Faz a faculdade de Direito, se forma em 4 anos, porque adianta as 17 matérias, né? 17 disciplinas. 17 disciplinas, é porque na minha época não tinha isso, tá? Desculpa, entreguei idade. E ali ele se forma, passa na ordem, consegue estágio, monta o escritório, faz EMERGE com... Então, aí na EMERGE tinha cota também. Cota. Uma quantidade de 4 vagas por turma. Na verdade, eu fui aprovado na ampla concorrência, mas a cota tinha o benefício da isenção da mensalidade. E no ambiente da EMERGE, por exemplo, de 64 alunos, 5 eram negros. E eu frequentava o ambiente mais estigmatizante que a gente tem, que eram os cárceres, porque eu era advogado criminalista. Infelizmente, eu tive que descontinuar a EMERGE, porque demandava muito tempo, muito recurso, e infelizmente a minha... Realidade. Infelizmente não. A minha realidade, mas a minha prioridade era pagar as contas e continuar advogando. Infelizmente não dava para continuar. Vida real, né, gente? Ou você trabalha... Nem todo mundo pode só estudar. Pois é. E aí, coincidentemente, estava abrindo. Na verdade, não foi nem coincidentemente, porque eu optei por fazer o curso de especialização em Direito Penal e Processo Penal, que a EMERGE estava abrindo. E aí, por conta deste curso que estava abrindo, eu optei por descontinuar o curso da EMERGE de Direito. Da magistratura. Hoje é pós-graduação em Direito Público e Privado. E aí, assim, a partir de frequentar esses ambientes absolutamente díspares, não tem como você não refletir sobre... Exatamente, sobre efetividade. Porque a gente está num ambiente absolutamente elitista. Por que só temos 5 negros? Porque, infelizmente, não há uma representação ideal ali da população. E aí, muitos dos discursos que tentam deslegitimar a cota meio que caem diante dessa constatação fática de que, num ambiente como a EMERGE, que tem uma mensalidade bem alta, tenham 90% da turma, 95% ou mais do que isso, de pessoas brancas, e no cárcere, a maioria dos detentos, infelizmente, são negros. Fala, então, Nanda, complementa. Essa sua fala me pegou, porque... É uma questão de observação. A necessidade de nós termos políticas de inclusão, ela se demonstra por pura observação, como o Jonathan colocou. Será que por que a maioria da população carcerária é preta? Porque ela está numa situação de vulnerabilidade social, socioeconômica. Por que a maioria... dos tribunais é branca e é masculina? Porque eu tenho ali uma política de perpetuação desses espaços de poder para uma classe que é dominante desde que o Brasil foi organizado como nação. E aí eu quero que você aproveite esse gancho e fale dessa questão, já que você falou, né? A gente já conseguiu exemplificar aqui a questão das cotas, mas eu queria que você exemplificasse também a questão das mulheres nos espaços de poder, que você fala, assim, lindamente sobre isso. E ficou, para mim, muito evidente naquela palestra que você deu na Câmara de Comércio da Itália, junto com o ministro Barroso. Sim. E você começou a falar sobre esse assunto e a gente só consegue enxergar e observar, Jonathan, você observa bem porque você trabalha com cárcere.
Agora, as mulheres, muitas das vezes, não conseguem enxergar que não estamos em tantos espaços de poder, porque a gente não tem a frequência de estar nesses lugares onde as mulheres deveriam estar ocupando lugares de destaque e não estão. Por favor, fala sobre isso. Eu tenho uma amiga muito observadora que ela, às vezes eu tiro foto em eventos, ela fala, mais uma vez, Fernanda e o paredão de terno. Porque é só entrar no Instagram dela hoje que vocês vão ver lá o paredão externo e ela no meio. Não, a doutora Helena Elias. Mas mesmo assim, juiz, tá um paredão. Temos eu, minha querida amiga Helena e o paredão de terno, né? Porque são poucas as mulheres nesses espaços. Né? E por observação, da mesma maneira que Jonathan chegou a essa conclusão, por frequentar, por fazer essa comparação entre emerge e cárcere, nós podemos observar, primeiro, quanto mais alta a gestão, e pegando por base aquela palestra lá da Câmara de Comércio, os levantamentos que fiz do Serviço Público Federal. O Serviço Público Federal já tem um percentual quase equivalente de mulheres gestoras e homens gestores. Só que à medida em que o serviço migra para a alta gestão, o percentual de gestores é acima de 80%. Então, as mulheres gestoras são 46% do serviço público. Vocês vão começar a ficar federal. Irritadas, meninas. Vocês começaram a ficar irritadas. A gestão, quando eu vou caminhando para o topo, isso vai se invertendo. Eu tenho 83, 85, dependendo do ano, vira de cabeça a pirâmide vai virando de cabeça para baixo. E pasmem, né? Pasmem, senhores, né? Mesma função no serviço público, concurso. A média salarial do homem é de R$12.000 bruto e da mulher é de 9 mil e alguma coisa. Agora, por que isso? Por que isso? Porque eu tenho uma distorção histórica que demonstra, que traz uma falsa cultura de que a mulher ela tem uma dificuldade maior de galgar esses espaços por conta das dinâmicas da vida. Né? A mulher engravida, ela fica afastada, ela menstrua. Eu tenho elementos biológico-culturais que alimentam essa desigualdade e que hoje, em absoluto, não se justificam e nunca se justificaram. Absurdo. Aí, por exemplo, a Faculdade de Direito completa esse ano 113 anos, a Faculdade de Direito da UF. Eu sou a segunda diretora em mais de 100 anos. Olha que loucura. E aí, vamos observar. A base, nós temos muitas professoras, mas o único departamento em que as mulheres são maioria é o meu, que é o Departamento de Direito Privado. E Desculpa te interromper, é porque tô com um pensamento aqui, talvez vá embora se deixar. Na verdade, eu penso que isso aí é misoginia pura e simples. Sim. O primeiro preconceito do mundo é a misoginia. Eu descobri isso recentemente no livro do Leandro Carnal, sobre a história dos preconceitos. E, de fato, é isso. É um processo muito longo e muito antigo de desconstrução, de deslegitimação da mulher. De deslegitimação da mulher. E a verdade é que está escancarada que as mulheres são praticamente superiores a nós em absolutamente tudo. Porque hoje em dia, em muitos ambientes, a gente os homens, desculpa usar de forma irônica, óbvio, a gente está ali exercendo cota, porque as mulheres têm capacidade muito superior. Sim, sabe o que eu gosto de falar, Jonathan? Não é uma guerra de nós contra eles, mas é uma questão de observação pura e simples. É o que vocês estão dizendo o tempo inteiro. Não é uma guerra de nós contra. Nós temos que somar forças, inclusive, para trazer essas mulheres para o mesmo patamar que estão os homens hoje. E sem fazer com que isso seja enxergado como uma forma de medir forças ou de querer apagar uma guerra de gênero que não é, nunca foi, sabe? Muitos teóricos da sociologia, da antropologia, mapeiam que a mulher é dada o espaço privado. E olha que simbólico lá na faculdade. As mulheres são maioria no departamento que trata de civil e empresarial, que são relações jurídicas privadas. Quando nós vamos para os departamentos de processo, direito público,
nós temos uma maioria esmagadora de homens. Partindo para a nossa advocacia, nós temos aí nossas queridas presidentes, vice-presidentes da Ordem do Rio, hoje, né? Minhas queridíssimas Ana Tereza e Silvia, que estão lindamente nos representando, mas puxem pela memória quantas mulheres são proprietárias de grandes escritórios. Elas são a base, advocacia júnior, e vão até ali ao meio da pirâmide de gestão do escritório. Agora, mulher dona, e observe, nós acompanhamos a campanha da Ana Tereza. A peneira... O ataque que ela sofreu foi, assim, absurdamente maior do que... Então, a mulher não é dado errar. O homem erra, é fato da vida. A mulher erra, ela é incompetente, ela não está sabendo o que fazer, ela é despreparada. Tá? Ela está ali. Pronto já, ela está ali porque ela está se relacionando sexualmente com alguém. Ela está num relacionamento sexual. Com quem ela está saindo, usando aqui um eufemismo, por conta disso. Então, são bandeiras que são necessárias, a cota racial, de gênero, são bandeiras necessárias para que a gente tenha uma sociedade mais equânime e que as forças se reequilibrem. É o que você colocou, Ellen. Eu acho muito nefasto a vida social, o discurso de eliminação do outro. Nós precisamos ter um discurso de inclusão do outro. Sim. E essa inclusão só é feita se eu tiver um caminho para igualdade, para uma equidade efetiva. Né? Então, não dá... fora homens... Né? Ou fora mulheres, fora gays, fora crentes. E são preconceitos. Por aí vai, né? Por aí vai. A gente tem que ter inclusão. Gente, olha, a gente vai ter que se encaminhar já pro final. Por mim, eu ficava aqui falando sem parar com vocês, que tá maravilhoso. Mas eu quero perguntar 2 últimas coisas, 3, na verdade. Se você, Fernanda, pudesse voltar ao início da sua carreira, o que você faria diferente? Sinteticamente. Me prepararia mais para os desafios, ouviria mais, me organizaria financeiramente melhor, que isso é um desafio, e firmaria parcerias que me acrescentassem em termos de experiência. Parabéns, gente. Doutora Fernanda Pimentel, professora, né, gente? Escutem, anotou? Anotou? Anota. Depois você assiste mais uma vez, entendeu? Pra ficar bem fixado. E você, Jonathan? Agora, em março, eu faço 8 anos enquanto advogado. E eu fui presidente da OAB Jovem de São Gonçalo. Essa resposta já tá um pouquinho na ponta da língua. Mas se eu pudesse, com certeza o meu conselho para você, jovem advogado, é invista em habilidades interpessoais. Nossa, perfeito. Habilidade... maravilhoso. Adoro. Palmas pro Jonathan. Habilidade técnica. Isso. Habilidade técnica é uma obrigação do advogado. Não é mais um diferencial. Principalmente no mercado com mais de 1 milhão de profissionais, que é a advocacia. Então, você não é um diferencial a habilidade técnica. Então, você precisa aprender a vender, a se comunicar melhor. Então, que é o que eu falei no início. Que a Fernanda não sabia. Não, você não tinha. Você não tinha. Não, mas me associei. Você se juntou com outras pessoas, no caso eu, sua irmã, meu irmão, seu irmão, várias pessoas, para que trouxesse a mente da Fernanda de coisas que nem ela enxergava, por exemplo. E é isso, você só consegue isso se você tiver relações interpessoais de qualidade. Verdade. E outra coisa, se vocês dois pudessem voltar no tempo, qual o conselho que vocês gostariam de ter recebido? Quem começa? Olha, essa foi de surpresa, hein? Qual o conselho que você gostaria de ter recebido? Olha, dada Volta no tempo. o meu contexto social, onde é difícil de acreditar, enxergar perspectivas melhores para minha vida, eu acho que um conselho só do acredita, segue, já era suficiente. Legal, tá vendo? Às vezes, eu falo muito isso no meu Instagram. Tem dia que eu falo assim, ai, gente, mas o que eu tô falando aqui é tão redundante. Mas às vezes eu recebo, às vezes não, na grande maioria, eu recebo tanta feedback no direct, assim, poxa, obrigado por você ter postado aquela foto, por ter colocado aquela frase, por ter falado para eu não desistir, porque aquilo me incentivou. E é isso, né? Você queria ter ouvido isso. E você, Fernanda? Eu amo ditados populares.
E eu gostaria de ter entendido e ouvido anêmico não doa sangue. Muito bom. Tenha cuidado para quem você empresta os seus ouvidos também, Então, é muito bom. Anêmico não doa sangue. Se priorize, se prepare, esteja bem. Porque, por vezes, a gente se desgasta porque a gente não está preparado psicologicamente, fisicamente, emocionalmente para as batalhas. Então, para a gente estar bem nas batalhas da vida, nós precisamos nos cuidar, que a gente se priorize, no sentido não egoísta, mas de nós estarmos fortes e preparados para esses desafios. Eu costumo dizer o seguinte, assim, é bem figurativo o exemplo, mas sabe quando você está dentro da aeronave? Você está no avião e aí vem os comissários dar aquelas dicas lá de segurança. Primeiro, no caso de turbulência, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro coloque em você, depois auxilie idosos e crianças. Ou seja, priorize-se. Porque se você não estiver bem de cabeça, não estiver saudável, não estiver bem financeiramente... Faça atividade física. Faça atividade física, né, Fernanda? E se você não estiver bem, você não tem como ajudar ninguém. Porque a gente fala assim, não, tem que trabalhar. Mas se você não estiver bem, você não vai conseguir trabalhar. E aí o sustento da sua família fica como? Você ia falar alguma coisa? Então, aproveitar esse gancho aí de vocês estarem falando sobre isso. É porque este ano eu comecei um projeto pessoal de fato, praticar atividades físicas. Eu comecei a correr, eu comecei a compartilhar nas redes sociais. E é muito gratificante saber como as pessoas se inspiram somente com as nossas próprias experiências pessoais. Depois que eu comecei a correr, um monte de colegas, vamos correr junto, tô correndo também. Isso, é uma onda. Em tão pouco tempo, a gente fazendo pouco por nós mesmos, a gente consegue impactar a vida dos outros. Exatamente. E é sobre isso. Fernanda me levou pra remar com ela. Só tô acabando, tá? Não me enforquem. Fernanda me levou pra remar com ela. Vamos remar. Tá eu bom, com esse vamos meu remar. físico de atleta. 6:30 da manhã, gente. Na água fria. Vamos remar. E ali, Fernanda faz lindamente um trabalho junto com o William Douglas, tudo nos bastidores, junto com o Nayara, e agora me arrastou para isso, que é um projeto social que surgiu na Marinha pelo Cefam, não é isso? Quero falar aqui sobre isso. Que ajuda, na verdade, coloca jovens e crianças em situação de vulnerabilidade para praticar canoa havaiana. No nosso Clube Araribóia. Aqui em Niterói, no Clube Araribóia. Gustavo, você me valoriza, hein? E ali, essas crianças é a coisa mais linda. E muitas delas, nesse fim de semana eu fui remar, muitas delas nunca tinham visto o mar. Morando no Rio de Janeiro. Eu comecei a chorar, por óbvio. Comecei a chorar com a história delas. E, enfim, aí eles foram levados até o Havaí, participaram lá do projeto com canoa havaiana. Foram dinheiro campeãs daqui de lá, foram campeões brasileiros. Fala, Nanda, rápido. Campeã brasileira, participaram do Pan-Americano, tiveram uma boa colocação, foram para o Havaí, a equipe feminina, desenvolveram um belíssimo trabalho. E mais do que as equipes que competem, são 35 jovens. A equipe são 4 equipes de 6. Mas ao todo são 35. Há um potencial transformador quando a gente entende a força do esporte, a força da educação. E a força de você estar com uma relação interpessoal grande. Porque, olha, chegou a mim, chegou a Fernanda, chegou ao William e está transformando a vida dessas crianças. E posso abusar, assim, Pode. só para o Jonathan fazer uma coisinha, falar sobre uma coisinha que ele falou nos bastidores. Pode. A leitura transformou minha vida. O amor, assim... as pessoas falam, nossa, Fernanda, você é uma pessoa que conversa sobre tudo. Eu não tenho a menor dúvida que muito do que eu sou, ou talvez a maior parte de quem eu sou, venha da leitura. E o Jonathan colocou que essa facilidade de se expressar, esse bom vocabulário, essa fluência, eu não tenho dúvida que venha daí. E que você falasse rapidinho dessa sua alma leitora. Boa lembrança. De fato, né? A gente faz o ensino fundamental e o ensino médio em um ano e, de repente, a gente tá dentro de uma faculdade. Por vezes, faltam alguns aspectos que seriam necessários de instrução. Mas, para mim, eu acredito que foi muito mais fácil por conta desse hábito que eu tinha de leitura. E de onde veio esse hábito de leitura? Em 2008, o Extra deu no jornal de domingo
um álbum do Brasileirão de figurinhas. E o Brasil inteiro colecionou esse álbum de figurinhas e eu era um. E aí eu costumava transitar entre as bancas de jornais para trocar figurinhas. E numa dessas bancas, eu conheci uma pessoa que ficava lá esperando os outros chegar para trocar figurinha. Ela deixava eu ficar lendo os gibis. E o que começou com um hábito de ler um gibi enquanto esperava para trocar figurinha se tornou um hábito que eu trago para a vida. E eu ficava o dia inteiro, às vezes eu ia lá 3 vezes por semana na banca para poder ficar lendo gibi. E ela não... Palmas para dona dessa banca. Alessandra. Alessandra, muito obrigada. E assim, terminamos mais um episódio do podcast Fora o Glamour. Em 2025, já te fazendo um convite irrecusável. Que você, nesse ano de 2025, adquira o hábito da leitura. Porque você já viu que ele é transformador. E aqui já fazendo um retrospecto de tudo que a gente disse. Que você aí, que acha que você não influencia ninguém, continue fazendo o que você está fazendo. Poste nas suas redes sociais a sua prática de atividade física. Poste nas redes sociais aquele projeto social que você está trabalhando para transformar a vida de outra pessoa. E estude, porque o ano de 2025 está apenas começando, mas com enormes possibilidades para aquelas pessoas que, 1, somam com as outras, 2, têm capacidade de inter-relação pessoal com os outros e que tem uma capacidade de multidisciplinariedade, atua em várias frentes, chame as pessoas para atuarem com você, some as capacidades, porque você só tem a ganhar com isso tudo. Foi um prazer estar com você em mais um episódio do podcast Fora o Glamour. Até a próxima!